Oi, meus amores, tudo bem? Boa tarde. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso caderno 3, né, nosso livro PH de Matemática, onde nós estávamos aprendendo medida de comprimento, né? A tia ensinou para vocês ontem como vocês poderiam medir utilizando o próprio corpinho de vocês. Então, com palmo, com polegar ou com pé, né? E aprendemos também sobre os instrumentos, né, de medida. Aprendemos sobre a régua, né? Que aqui, ó, a tia mostrou uma régua. Aprendemos sobre a trena, né? Que a tia também mostrou uma trena para vocês. E aprendemos também sobre a fita métrica, né? Tinha a fita métrica, que também é um instrumento, sendo que a tia não mostrou a fita métrica, pois a tia não possui uma fita métrica, certo? Hoje nós vamos aprender na página 12 e 13 sobre centímetro, milímetro e metro, tá? Se vocês observarem aqui na régua, vamos lá. Aqui na régua, já vai chegar bem próximo, tá? Do 0 a 1, eu tenho aqui 1 centímetro, né? Do 1 ao 2, outro centímetro. Cada centímetro desse, nós temos vários tracinhos aqui dentro. Se vocês contarem, vocês vão ver que tem 10 tracinhos, tá? Então, esses tracinhos nós chamamos de milímetro, né? Cada tracinho desse é chamado de milímetro e 10 milímetros vão formar 1 centímetro, tá bom? Então, se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, o 5 ele é maior. Aí aqui tem mais 5, né? 6, 7, 8, 9, 10. Que aí vai formar 1 centímetro, tá? Do 2 ao 3, outro centímetro. Do 3 ao 4, outro centímetro, né? E aí nós aprendemos que cada 10 milímetros forma 1 centímetro, tá? E o metro, tia? O metro, ele é formado, né? A tia vai mostrar aqui para vocês. Na trena, vamos lá. Ó, o metro aqui tá por 100 centímetros. Ó, vai passar, tá? Ó, aqui ainda tem. Eu tenho que chegar com a minha trena até aqui, ó. Até aqui, até o 100. Então, aqui no 100 centímetros, eu tenho, olha, ó, viu? Eu tenho 1 metro. Então, 1 metro, 100 centímetros, né? E para eu formar 1 centímetro, 10 milímetros. Com o tempo, nós vamos fixando isso, vocês vão assimilando melhor, tá bom? Então, a Silene, ela posicionou um lápis para medir o comprimento dele. Ela colocou uma das pontas do lápis alinhada ao número 0 da régua e a outra ponta do lápis coincidiu com o número 10, né? Na régua. Então, se vocês observarem aqui, ela pegou, ó, o lápis, começou no 0 e a pontinha dele parou no 10. Sempre que eu for medir qualquer coisa, eu sempre inicio no 0. Eu posso iniciar no 1? Não, tá errado. É sempre no 0, tá? Então, esse lápis aqui, ele tem 10 centímetros, tá? Ó, portanto, o comprimento do lápis é de 10 centímetros. Agora você faça como a Silene, meça os objetos desenhados abaixo e complete as frases. Nós temos aqui 2 objetos, temos aqui a borracha e temos uma caneta. Vocês vão medir esses objetos que estão aqui no livro, essa borracha e essa caneta. Vão pegar a régua, né, e vão colocar de uma pontinha a outra. E aí, quando vocês colocarem do 0, né, a pontinha começa no 0, até o outro extremo, até a outra pontinha, vocês vão ver que essa borracha, ela tem 5 centímetros, tá? Vocês vão completar aí que a borracha tem 5 centímetros. Vocês vão fazer a mesma coisa com a caneta, vão medir a caneta, começa da pontinha da caneta até o final. E vocês vão ver que essa caneta, ela tem 14 centímetros. Então, ficou assim, ó, desta forma, tá? A borracha 5 centímetros e a caneta 14 centímetros, tá? Compare as respostas encontradas por você nas atividades anteriores com as de um colega. As medidas que vocês encontraram foram iguais? Foram iguais, porque vocês utilizaram
o mesmo instrumento de medida, vocês utilizaram a régua, né? Se vocês tivessem utilizado o palmo, ou o polegar, ou o pé, daria uma medida diferente. Por quê? Porque cada criança tem um tamanho de mão, cada criança tem um tamanho de dedinho, do pé. Então, seriam as medidas diferentes que nós já fizemos nos outros exercícios, né? No exercício anterior. Mas como nós estamos todos utilizando o mesmo instrumento de medida, que é a régua, vai dar o mesmo tamanho, já que é a mesma figura para todos, certo? Então, vocês vão escrever aí o seguinte: sim, porque utilizamos a régua. Sim, né? Porque utilizamos a régua. Se nós utilizamos a régua, vai dar a mesma medida para todos, tá bom? O número 3 diz o seguinte: o Eduardo mediu o comprimento do lápis de cera, ó. E ele disse, né, que o lápis dele tem 13 centímetros de comprimento. Ele tá correto? O que vocês mediriam se fosse a nossa aula ao vivo, no nosso Hangout? Não, tia, ele não tá correto. Por que ele não tá correto? Porque ele tem que começar a medir no 0 e ele começou a medir no 1. Então, tá errado, né? Ele mediu errado. Não, pois ele está medindo errado, né? Ele começou no 1 ao invés de começar no 0. Então, está errado. Então, aqui, se eu diminuir 1 centímetro, tá vendo? Eu voltar o lápis para trás, começar no 0, o lápis não vai ter 13. Perdão. O lápis vai ter 12. Então, o lápis vai ter 12 centímetros ao invés de 13, tá? Então, está errado por isso. Eu tenho que voltar aqui o lápis e iniciar no 0 a medida, né? Então, eu voltei 1 centímetro, 12 centímetros esse lápis de cera vai ter, tá? Perfeito. Enquanto vocês estão copiando, a tia vai lendo a página 13. Observe a régua a seguir e responda em quantas partes iguais cada centímetro está dividido. A tia mostrou para vocês aqui, né? A tia mostrou essa régua aqui. Vamos lá. Mostrou a outra. E falou que de 1 centímetro a outro, nós temos aqui 10 tracinhos, que são 10 milímetros, né? Cada tracinho desse nós chamamos de milímetro. Então, ó, do 7 ao 8, nós temos 10 partes. Do 8 ao 9, 10 partes. Né? Do 9 ao 10, 10 partes. E por aí vai, né? Cada tracinho desse é 1 milímetro, tá bom? Então, vocês vão completar aí, ó. Observe a régua a seguir e responda. Em quantas partes iguais cada centímetro está dividido? Aí, vocês vão responder para a tia aí, que está dividido em 10 partes iguais, tá? 10 partes iguais que está dividido, né? Porque nós temos 10 tracinhos, tá bom? O centímetro e o milímetro são unidades padronizadas de medida de comprimento. 1 centímetro equivale a 10 milímetros, foi o que a tia falou. 1 centímetro tem 10 tracinhos, 10 milímetros, né? 10 partes, tá? Vamos lá. Com uma régua, meça o comprimento dos objetos e registre. Vocês vão medir aqui esse lápis vermelho e esse apontador. Se vocês pegarem a régua de vocês, vão colocar lá, né, na pontinha lá do lápis, lá no finalzinho, na parte preta, e vocês forem até a pontinha do lápis, vocês vão ver que não chega ao 9, mas também não para no 8, né? Então, aqui eu tenho 8 centímetros e 6 milímetros, né? Porque passaram 6 tracinhos. Então, vocês vão completar aí, ó, que tem 8 centímetros, né? E 6 milímetros. 8 centímetros, e 6 milímetros, tá bom, crianças? E agora, quando vocês forem medir a régua não, o apontador, vocês vão ver que o apontador, ele passa do 2, mas ele também não chega ao 3. Então, ele tem 2 centímetros e 3 milímetros. Repetindo, o lápis, 8 centímetros e 6 milímetros, e o apontador, 2 centímetros e 3 milímetros. Perfeito. A régua é usada para medir pequenos comprimentos. Para comprimentos grandes, como a altura de uma porta, nós podemos usar outros instrumentos, né? Como a trena e a fita métrica, que foi o que a tia falou.
expressamos esses comprimentos em metros, tá? O metro é uma unidade padronizada, que foi o que a tia falou, né, de medida de comprimento. Um metro equivale a 100 centímetros. Então, foi o que a tia mostrou aqui no início. Se vocês esticarem aí a trena ou a fita métrica, vocês vão ver aqui, ó, que vai até, ó. Eu vou ter que puxar para cá, porque, ó, é muito. Vai até, ó, 80, ó, 90, ó. Vai ter que parar aqui, ó, no 100. Tá vendo? No 100. Então, são 100 centímetros, tá? 1 metro. Vamos lá. Complete com milímetro, centímetro ou metro para indicar. A espessura de uma chave. Se eu pegar a chave aqui para vocês e mostrarem... Cadê? A tia pegou a chave. Mostrar a espessura aqui da chave, essa espessura aqui, vocês vão observar que ela tá o quê? Em metro, centímetro ou milímetro? Ela está em milímetro, né? Praticamente um tracinho aí. Então, a resposta que vocês vão colocar lá na chave, tá? Na espessura da chave, é milímetro. Milímetro. Tá bom? Agora, o comprimento da capa do livro. Eu pego o livro e vou medir aqui o comprimento dele. Ó, ele não tem milímetro, mas ele também não tem metro, porque eu consigo medir com uma régua, né? Então, eu comecei no 0 e aqui deu 27, né? Então, esse livro aqui, né? O comprimento da capa do livro, nós medimos em centímetro, tá? A tia tá utilizando o papel aqui, porque foi da aula de manhã também, então vamos economizar, né? Então, aqui, ó, a capa do livro ficou centímetro, tá bom? Centímetro. Então, a chave milímetro, que a tia mostrou, e o comprimento da capa do livro, centímetro, tá? Agora, a altura de um prédio, é um prédio enorme, alto, né? Nós não vamos medir nem com milímetro, né? E nem com centímetro com uma régua. Nós vamos utilizar o quê? Uma trena, né? 1 metro. Então, a unidade de medida que nós vamos utilizar para medir a altura de um prédio é o metro. A altura do prédio, metro. Tá? E para finalizar, a largura da tela de um celular. Então, nós temos aqui a largura da tela de um celular. Então, aqui eu não tenho milímetro, aqui eu tenho centímetro, né? Deixa a tia ver quantos centímetros tem essa tela aqui no celular. Ela tem 7 centímetros, tá? Então, a tela do celular, centímetro, tá bom? Centímetro. Então, ficou primeiro milímetro, segundo centímetro, terceiro metro, né? Metro. E para finalizar, centímetro. Tá bom? Então, meus amores, ó, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula de matemática.